Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da Resenha do Doutor. Vamos trocar uma ideia aí. As melhores contratações de cada time até agora, a janela ainda não está fechada, mas os 20 times da Série A já estrearam no campeonato, praticamente todos com 3 jogos. E sim, tem contratação que está se destacando e tem time que precisa se reforçar ainda. Mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Separei aqui as 20 melhores contratações, ou seja, é uma de cada time, mas tem aí as suas menções honrosas, obviamente. Porque tem jogador que tá se destacando muito, tem jogador aí que tá dando conta do recado, digamos assim, tá conseguindo fazer um bom trabalho em cada clube. E tem time que contratou de baseada, tem time que contratou pontualmente. Então tem bastante coisa pra gente trocar ideia. E vamos começar, vamos pro vídeo. Começando que o Brasileirão é a terceira liga que mais gastou dinheiro nessa janela de transferência. São 341 milhões de euros gastos até agora. Então ainda tem janela, ainda pode aumentar, mas tem potencial. A gente vê que o investimento no futebol brasileiro está crescendo cada vez mais, está aumentando, e os times cada vez mais reforçando. E, na minha visão, o mercado brasileiro está extremamente inflacionado. Mas fazer o que? Faz parte, o futebol brasileiro vem aí ficando uma das ligas mais competitivas do mundo. Na minha visão, aí, o Brasil tem aí muitos times que são candidatos a título, muitos times que são candidatos à briga por Libertadores, enfim, é um campeonato muito competitivo, muito disputado. Obviamente que atrás de Premier League, La Liga, mas ainda assim a gente tem, na verdade, La Liga não é tão disputada assim, a gente tem Real Madrid, Barcelona e às vezes o Atlético de Madrid, mas no geral a Premier League sim tem bastante time que sempre disputa, sempre dá um pouco mais de trabalho. Minha cola tá aqui embaixo, então vamos trocar uma ideia. Ordem alfabética, fechou? Começar com o Atlético Paranaense, o Furacão, que até agora contratou 6 jogadores nesta última janela de transferências. Só lembrando que todas as informações eu peguei pelo Transfer Market, tá bom? Então, assim, deu bastante trabalho esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí qual a sua opinião sobre as transferências que vem aí pela frente. Mas se faltou alguém, se a lista não estiver 100% completa, culpa do Transfer Market, porque assim, não dá pra gente saber a transferência de todos os clubes da Série A, obviamente. E esse vídeo que está sendo gravado hoje na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, beleza? Por enquanto, o Portilho é o único jogador assim que conseguiu virar titular no time do Furacão, mas é um bom reforço, está dando conta do recado, subiu o nível do meio de campo do Furacão. Então, na minha visão, o time do Cap é assim, um time que se reforçou muito na janela do meio do ano passado, é um time que não ia subir de divisão, estava brigando muito longe da zona de acesso para a Série A, dentro da Série B, obviamente. Mas assim, eles se reforçaram muito no meio do ano, onde conseguiu trazer peças importantes que deu um up no time, e aí não tinha tanta necessidade quanto os outros 3 que subiram de reforçar tanto o seu elenco. Então, até agora foram 6 bonequinhos que chegaram no time do Cap, e o Portilho para mim é o melhor, assim, é um jogador que mais vem se destacando dentro desses 6 contratados. Agora a gente vai de Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, o galão da massa, que contratou 5 jogadores até agora, foram 5 bonequinhos contratados. E tem um sexto que não foi uma contratação, foi a demissão. Para mim, a melhor contratação, entre aspas, do time do Galo foi a saída do São Paulo essa semana, que foi anunciado assim, o São Paulo, cara, para mim é um técnico extremamente superestimado. Os clubes, pô, eu não sei o que eles veem. Para mim, o São Paulo é Para mim, o Sampaoli é uma grande enganação dentro do futebol. Vamos ver qual que é o próximo técnico que ele vai conseguir, o próximo time que ele vai conseguir enganar. Porque assim, cara, para mim é um técnico comum, chega pedindo 1 zilhão de reforços e não dá em nada, não consegue conquistar, não consegue brigar por grandes coisas. Então, para mim, o Sampaoli foi a melhor saída para o time do Atlético. Agora vamos ver quem que eles vão conseguir trazer, quem que eles vão atrás. Mas para mim, é realmente o Sampaoli. Um abraço. Vitor Hugo, cara, chegou, 3 jogos no Brasileirão, 1 gol, uma assistência. É um jogador muito interessante para compor o elenco do Galo. Então, assim, para mim foi um reforço muito bom. O Maicon, que chegou, o torcedor gostou muito, empolgou com o Maicon no começo, mas o torcedor corintiano avisou, e eu também avisei, porque, assim, o Maicon, para mim, é um jogador muito comum da bola, muito passezinho de lado, é um jogador que marcando não é tudo isso, e construindo jogada também não é tudo isso. Então, para mim, assim, o Maicon tem a menção de quando ele chegou, ele, tava jogando bem. Eu realmente ouvi muitos torcedores do Galo, principalmente no Twitter, que é onde eu tenho mais contato com torcedores do Atlético Mineiro, falando bem, gostando bastante da atuação do Maicon, como que o Corinthians liberou esse cara, não sei o quê, mas agora a galera já tá achando ele bem comum da bola. E então, para mim, eu fico com o Vitor Hugo no Atlético Mineiro. Torcedor do Galo, se você não concorda, deixa aí no comentário, mas
de todas as peças que chegaram até agora, os que jogaram, os que mostraram serviço. Para mim, o Vitor Hugo, cara, um gol, uma assistência, visualizando mais Campeonato Brasileiro, até porque campeonato estadual não é muito parâmetro para as coisas. A gente sabe que o nível do estadual é um pouco mais baixo, então não dá para avaliar tanto pelo estadual. Eu estou pesando mais a questão do Campeonato Brasileiro até agora. Então o cara tem um gol, uma assistência em 3 jogos dentro do Brasileirão. Obviamente que não só olhando estatísticas, mas no geral, para mim, uma boa contratação e parece que vai agregar bastante no elenco do Galo pro ano todo, um ano muito comprido aí dentro do futebol brasileiro. Botafogo de Futebol Regatas. Martim Anselmi, a melhor contratação do time do Botafogo, disparado. Até porque precisava de um técnico bom, um técnico decente. O Anselmi é muito bom técnico, gosto muito dele, já acompanhava o trabalho dele há algum tempo atrás. Então, assim, para mim, é uma baita contratação. Mas de jogadores até agora foram 4 reforços. Tinha questão do transfer ban, não estava conseguindo registrar os jogadores para poder jogar, para poder estrear pelo time do Galo. Mas num geral, do Galo, não, do Botafogo, perdão, mas num geral, assim, só o Vijalba e o Ítalo que jogaram efetivamente. Então, assim, muito complicado de avaliar, porque os jogadores jogaram 2 jogos no máximo, então não fizeram nem a pré-temporada. Eu falei que o estadual não pesa, não tem tanto peso na avaliação, mas querendo ou não, já começa a ambientação dentro do estadual. Os jogadores tinham um problema de ambientação, porque não jogavam, não tinham essa experiência de jogar por conta do transfer ban, não podiam estrear ainda pelo time do Botafogo. Então, assim, o Botafogo precisa correr atrás das transferências, porque, cara, o transfer ban arrebentou com eles e problema financeiro a rodo no time do Botafogo. A gente teve a demissão em massa agora do que foi anunciado. E a galera que não tem o salário astronômico como dos jogadores. Então, assim, a questão do Botafogo é muito complicada, vai muito mais abaixo e provavelmente eles vão ser salvos aí pelas atuações individuais do Danilo, que é um grande jogador, e o Anselmi, que é um baita de um técnico. Então, para mim, assim, o Botafogo é o grande reforço do time, foi o Anselmi. Não tem jeito. Até agora, no time do Bahia, a gente tem 3 reforços. Bora, Bahia, minha porra. Christian Oliveira, cara, quando ele tava no Grêmio, ele teve um ápice, assim, muito bom. Ele deu uma boa carregada. A gente tá, não sei se tá saindo áudio, mas tá trovejando aqui. O Christian Oliveira, que teve um ápice muito grande no time do Grêmio, quando ele tava lá, eu gostava bastante. Ele carregou o time do Grêmio por muito tempo, ali, muito tempo não, mas em alguns jogos conseguiu dar um up no time do Grêmio e agora chega no time do Bahia e tem tudo para mim aí para render muito na mão do Rogério Ceni. Eu gosto bastante do Christian Oliveira. E o Everaldo, não sou fã, não vou falar sobre porque eu não gosto. Para mim, vai ser um bom reserva aí pro William José quando ele não puder jogar, mas um jogador extremamente comum da bola. Não gosto, não sou a favor de Everaldo, não é do meu agrado, então pularei ele. Cruzeirão, Cruzeiro cabuloso, tem agora 4 reforços no time do Cruzeiro, no time da Raposa. Cara, o Tite não tá dando certo, o Tite não tá encaixando, precisa aí de alguma coisa para poder fazer encaixar nesse time, fazer virar o futebol do time do Cruzeiro. O Gerson ainda não mostrou para que veio, não conseguiu mostrar serviço, talvez o esquema que o Tite esteja usando, não sei ainda, não consegui chegar a uma conclusão do Gerson, mas o jogador que tá mais jogando aí dos 4 reforços que chegaram. Matheus Cunha chegou, se machucou, né? Já teve problema de lesão. Vila Real, Chico e o Chico da Costa, né, que veio do Mirassol, enfim, não conseguiram mostrar serviço. Então, para mim, o Cruzeiro tá com sérios problemas aí, mas o maior problema deles é o Tite. Eu sou muito fã do Tite, até pelo que ele fez pelo Corinthians, mas parece que ele tá meio obsoleto, parece que ele ficou meio preso no tempo. Então, o Tite ainda precisa de alguma coisa a mais para conseguir render e fazer esse time do Cruzeiro jogar bola, que é o que tá precisando, é o que tá mais complicado do time do Cruzeiro, é fazer funcionar, né, o negócio. Bragantino, Red Bull Bragantino com 4 reforços e para mim, em um jogo já mostrou para que veio, para ser uma sombra pro Cleiton e quem sabe assumir a titularidade, é o Thiago Volpe, cara, na estreia dele, pegou 2 pênaltis, deu rolinho, enfim, Thiago Volpe mostrando serviço, para mim é um nível acima do Cleiton já, o Cleiton para mim é outro goleiro comum. O Bragantino, se quer almejar alguma coisa, o Cleiton não pode ser o seu goleiro. Com o Thiago Volpe, talvez você consiga pensar um pouco mais. O torcedor gremista tá sentindo saudades já. E assim, para mim, a melhor contratação realmente foi o Volpe. Os outros 3 praticamente não jogaram. O Sousa parece ser um jogador interessante, mas precisa mostrar um pouquinho mais, então eu ficaria aqui com o Thiago Volpe. Bom, a Chape entra naquela questão que eu disse
sobre o time subir e contratar de baseada, porque precisa de jogador, precisa de um elenco mais robusto, um elenco que aguente mais a pancada, e trouxe simplesmente 15 jogadores. Eu tive que analisar 15 jogadores, e se isso não vale o seu like, eu não sei mais o que vai valer. Fechou? Deixa o like. Bora lá, a Chape. Cara, eu gostei muito do Jean Carlos, do que eu vi. Jean Carlos, um bom meio-campista, 2 gols, 2 assistências em 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Cara, tá encaixando bem, tá conseguindo armar esse time, tá conseguindo jogar esse time pra frente. Então, assim, eu gostei muito da contratação do Jean Carlos. Para mim, cara, o melhor até agora que a Chape conseguiu trazer. No Corinthians, vamos para o Coringão, o meu Coringão, que foram 5 reforços até agora. Para mim, o maior destaque de todos é ele. A torcida tá inflamada com ele. Gabriel Paulista fez gol na final da Supercopa. Final não, né? Supercopa é o jogo único. Fez gol na Supercopa contra o Flamengo, fez gol ontem contra o Bragantino. Cara, e na defesa não passa nada. Pô, destaque absoluto o Gabriel Paulista. Que contratação. Ele veio porque é corintiano, baixou salário, abriu mão de uma grana. Enfim, para mim, destaque absoluto. Mas também tem que ser falado do Matheus Pereira. Cara, que jogador o Corinthians trouxe. É cria do Corinthians, é cria do Terrão. Não deu certo quando ele subiu da base, mas aí rodou um pouco, pegou experiência. Hoje, com 31 anos, voltou para o time do Corinthians e aí agora tá jogando muito, tá tomando conta daquele meio de campo. Ele chegou para ser o substituto do Maicon e também, para mim, uma menção aí muito grande dele, porque são dois jogadores que vestiram a camisa e sabem o que é ser Corinthians e tá fazendo funcionar o negócio. Para mim, dois grandes destaques e duas grandes contratações do time do Coringão. Curitiba é o famoso coxa. 11 reforços, a mesma questão da Chape. Precisava de gente, precisava de jogador, precisava de reforço para poder deixar o seu elenco mais forte. E com isso, trouxe jogadores interessantes. Breno Lopes, 3 gols em 3 jogos dentro do Brasileirão. Cara, absurdo. Para mim, a grande contratação até agora do Coxa, cara, o que mostrou até agora é o Breno Lopes e o Pedro Rocha também. Chegou do Remo, que subiu junto com a Chape com a Chape e com o Coxa, obviamente. Cara, Pedro Rocha também tá ajudando bastante e vai agregar bastante para mim. São os dois grandes destaques, são jogadores de frente do time do Curitiba. E então eu fico com Breno Lopes e Pedro Rocha. No Flamengo, cara, foram 3 reforços do time do Flamengo somente. E dos 3 reforços ainda ninguém encaixou. Difícil colocar aqui quem que é o melhor jogador que chegou. O Paquetá, com seus 42 milhões. Ainda assim, não tá 100% adaptado, não adianta. O jogador, quando chega de fora, principalmente ele que ficou muito tempo fora também, a maioria precisa realmente de um tempo de adaptação muito grande. Não conseguiu encaixar, não fez ainda nenhum jogo muito bom pelo time do Fla. O Vitão só jogou Campeonato Carioca, difícil avaliar, até porque você tem Léo Pereira e Léo Ortiz, que são os titulares, é difícil você conseguir ter espaço para o Vitão jogar, talvez com o tempo da temporada, para rodar o elenco, descansar quando um deles estiver próximo de estourar. Então, assim, é um reforço para compor elenco realmente o Vitão. E o Andrew jogou 2 jogos só no Campeonato Carioca, também é muito complicado de avaliar. Fez um bom jogo contra o Fluminense, né? Ele que jogou o Fla-Flu, fez um bom jogo. Mas ainda assim, muito complicado de avaliar esses 3 reforços. Fluminense é outro que trouxe 3 reforços. Gemes, para mim, é disparado a grande contratação do Flu. Cara, ele subiu o nível da zaga. Não é mesmo o nível do Thiago Silva. Claro que não. Não tem como comparar os Gemes com o Thiago Silva. Mas ele chegou depois de fazer uma grande temporada pelo Mirassol ano passado. Cara, para mim foi um dos 3 maiores destaques do time do Mirassol. Foi o Gemes, um grande zagueiro, muito bom. E aí chegou no Flu, conseguiu subir o nível, mas o Flu para mim ainda precisa de mais um zagueiro para jogar do lado dele. Para mim é a grande falha, eu já falei isso em outro vídeo, que para mim o Fluminense tem grandes problemas defensivos e um deles é a falta de dupla para o Gêmeos. Mas assim, Savarino, baita contratação, precisa de um pouquinho de tempo para se encaixar, praticamente não jogou ainda. E o Guilherme Arana precisa reencontrar o bom futebol depois da última lesão que ele teve. Muito complicado, não consegue se encaixar, não consegue se adaptar, não encontrou um bom futebol ainda depois que ele se lesionou. Mas para mim tem tudo para ser aí um dos top 5 laterais esquerdos do país. Gosto muito do Guilherme Arana quando ele surgiu no Corinthians, depois ele foi para fora, e quando ele chegou no Galo, ele jogava demais, tanto que conseguiu pegar a vaga de seleção brasileira, mas ainda precisa reencontrar esse futebol. O Arana tem potencial, já se mostrou um muito bom jogador, mas para mim, fico com o Gemes, a melhor contratação do Flu até agora. O Grêmio, tricolor gaúcho, 6 reforços e de longe a melhor contratação é o TT. TT, ele é um ótimo jogador, ele já se mostrou ser muito bom jogador
quando ele saiu do Grêmio, agora que ele voltou mais cascudo, voltou mais experiente, ainda assim tem lenha pra queimar. Cara, pra mim é o cara que provavelmente vai salvar esse time do Grêmio, é o TT, pra mim gosto muito dele, tá? Pra mim é uma baita de uma contratação. E, e o Everton, que popularmente já tem um apelido aí de Jacaré Everton, criticado pela torcida do Grêmio. A torcida criticando bastante o Everton, sentindo falta do Volpe, como eu falei um pouquinho mais cedo, mas ainda assim, o Everton tem potencial, é um jogador, é um goleiro já de mais idade, mas tem potencial ainda. E, pô, para mim ele já se mostrou um grande goleiro. Eu acho que tem como ele evoluir bastante ainda e dar certo no time do Grêmio. Para mim, TT, o melhor de todos até agora do Grêmio. No Inter, Internacional de Porto Alegre, 5 reforços até agora. Difícil falar quem é o cara que deu certo nesse time, porque o Inter não tá bem, não tá fazendo um bom ano. Fez um péssimo ano passado e esse ano não encaixou ainda também, não tá fazendo um bom ano ainda. O Mirassol tem muito que melhorar. Os jogadores que chegaram não conseguiram ser titular nenhum deles. É muito engraçado ver o Félix Torres que chegou. O torcedor do Inter também falou: pô, grande zagueiro, chegou um cara bom, mas já está sendo extremamente criticado. Como eu falei, eu pauto muito a avaliação dos torcedores pelo Twitter. Obviamente, eu sei que é uma bolha o Twitter, mas é onde a gente consegue ter um pouco mais de noção do que está acontecendo, por não ter tanto contato com gente do Sul ou de qualquer outro estado do país, até porque, né, eu tenho mais contato com a galera de São Paulo, obviamente. E então, assim, galera criticando muito o Félix Torres. E para mim, por mais que ainda não tenha virado um titular absoluto, é o Alejandro. Eu gosto particularmente muito do Alejandro. Quando ele saiu daqui do Brasil, eu já achava ele um baita de um atacante. E agora eu acredito que é o cara que faltava no time do Inter para pôr a bola para dentro, para ser o homem-gol. O Borré teve seus problemas, não conseguiu ser um centroavante absurdo como se esperava e pelo que foi pago por ele também no Inter. Então, eu fico com o Alejandro no time do Inter com a melhor contratação, porque para mim, assim, de todos, como eu falei, ainda não jogaram muito, mas o Inter, o Alejandro é o que tem tudo para encaixar e dar certo nesse time. O Mirassol, de todos os times que ficaram, dos 16 times da Série A, é o que mais contratou, até porque vendeu muita gente também, então foram 14 contratações, 14 bonecos chegando no time do Mirassol. E mais assim, de todos os que chegaram, para mim o melhor reforço foi a manutenção do Guanais, que é o cara desse time, quem dá a cara pro time do Mirassol. Para mim, ele é quem faz a engrenagem girar nesse time. Muito bom técnico, vem se mostrando um baita de um treinador. E com uma reformulação tão grande, às vezes é difícil a gente também encontrar um jogador. Mas para mim, eu destaco muito o Igor Formiga, chegou lateral direito, tá fazendo um bom campeonato. Desde que ele chegou, encaixou muito rápido nesse time e tá conseguindo evoluir, tá conseguindo subir o nível do time do Mirassol. E o William Machado também chegou e fazendo um bom campeonato até agora, tá bom? O William Machado também um grande destaque do Mirassol aí, junto com o Igor Formiga, para mim, os dois melhores até o momento. Time do Parmeira, os Porco, 2 reforços até agora, e dos 2 reforços, o Arias, que não estreou ainda, o Arias ainda não foi nem apresentado oficialmente, porque ainda ia, até o horário que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda ia passar por exames médicos, né, ainda não tinha nem feito os exames médicos, mas Marlon Freitas chegou, vestiu a camisa, para mim, um grande reforço, e realmente ele está jogando muito pelo time do Palmeiras. Eu gosto bastante do Marlon Freitas. Quando o Botafogo vendeu ele, eu sei que foi uma questão dele que também pediu para sair e tudo mais, mas, pô, um baita de um jogador, um baita de um volante, então para mim, Marlon Freitas, selinho de aprovado, camisa da Nigéria, para quem perguntar qual é a camisa de hoje, porque, né, camisa verde, diferente, não é do Palmeiras, é da Nigéria, fechou? Clube do Remo, vamos lá, 17 reforços, 17 bonecos que chegaram no time do Remo. Dos 17, eu destaco o Aleph Manga, que já se mostrou um bom jogador, eu gosto dele, 2 gols, uma assistência em 3 jogos até agora dentro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Aleph Manga vem dando conta do recado, vem ajudando bastante o time do Remo nessas 3 primeiras rodadas. O Vitor Bueno também fazendo um bom campeonato até agora. Gostei aí do encaixe do Vitor Bueno. Para mim, um destaque positivo desse time também. E tem que ser dito Pikachu, que chegou jogando muito, mas caiu um pouco o rendimento do Pikachu. Quando ele chegou bem demais, gostei bastante dele, mas caiu um pouco o rendimento. Então, o Pikachu fica uma menção honrosa que oscilou, começou a oscilar e pode ser que ele continue oscilando, mas vamos ficar de olho. Estamos ainda avaliando o Remo para o resto da temporada. O Santos, que trouxe 4 jogadores até agora. Gabriel Menino, para mim é o destaque, subiu o nível do meio de campo, do meio para frente, obviamente. O time do Santos, Gabriel Barbosa, cara, eu tinha uma expectativa altíssima no Gabigol e não tá rendendo, não tá jogando. Eu sou fã de Gabigol, gosto muito dele,
mas ainda não está rendendo, não está funcionando. Teve questão aí de sentiu dores, enfim, alguns jogos já sem jogar. Então, para mim, o Gabigol é uma grande decepção, porque eu tinha expectativa alta, mas assim, o Santos falta um zagueiro, tá? Não esqueça da sua linha defensiva, que é onde vocês estão sofrendo mais, e o Brasão tá cada vez mais exposto, né, na linha defensiva. Isso vem se mostrado nos últimos jogos. Cara, contra o Noroeste, quase tomou uma virada com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. No jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, sofreu muito. O segundo gol do Atlético, pô, o jogador tava sozinho. Não lembro agora de cabeça quem fez o gol, mas tava sozinho ali dentro da área. Não tinha ninguém marcando. Então, para mim, o Santos precisa realmente ir atrás de um zagueiro. Porque a linha defensiva hoje não dá. São Paulo, até agora foram 4 contratações, 4 reforços que chegaram. E de longe, o que mais deu certo, o que mais encaixou e que vai subir o nível do time para a temporada como um todo foi o Danielzinho. O Danielzinho, absurdo que ele tem jogando. Cara, um baita contratação. Ele já foi, como eu disse, do Gêmeos, foi um dos destaques do Mirassol do ano passado. Chegou no time do São Paulo, vestiu a camisa, não sentiu o peso, tá jogando muito, tá sendo importantíssimo pro tricolor paulista. E assim, mudou o status do meio de campo de São Paulo, subiu o nível e ele está subindo o nível dos jogadores que jogam ao lado dele. Então, para mim, o Danielzinho, de longe, é a melhor contratação do tricolor. Vasco da Gama foram 6 reforços que chegaram, 6 contratações. E até agora, o Johan Rojas, bom jogador, vem se mostrando um atacante bem completo. Não é o melhor do mundo, mas é bom centroavante, não, ele é bom atacante, perdão. E tô gostando bastante dos jogos dele. Um destaque pro Saldívia, que eu vi alguns jogos dele no Carioca, e eu gostei bastante, muito potencial no menino, é jovem, e chegou do Colo-Colo, um baita de um reforço aí, tem muito potencial para essa zaga, então precisa de um pouquinho de evolução, porque, como eu disse, ele é bem jovem, mas bom jogador. Cuiabano não estreou, obviamente, mas também gosto muito e ele tá num nível acima do que o Piton vai chegar, vai vestir a camisa logo logo, a gente vai ver o Cuiabano aí rendendo muito com esse time do Vasco, e o Brenner não encaixou ainda, obviamente precisa de um tempo, readaptação ao futebol brasileiro, mas o Brenner já chegou para ser o substituto do Ryan, devido às proporções, obviamente, mas ainda não encaixou, precisa render um pouco mais o Brenner, mas eu gosto dele, acho um bom atacante também, mas não rendeu, como eu disse. E para fechar, o time do Vitória com 11 reforços, cara, 11 jogadores é muita coisa também, então um time que realmente precisava de uma reformulação, se salvou do rebaixamento na Bacia das Almas na última rodada no passado, e com isso precisava realmente reformular seu elenco. Uma das contratações que eu gostei muito foi o Mateuzinho, lateral direito, bom nome, até agora vem rendendo bem, gostei bastante dessa contratação do time do Vitória. E o Luan Cândido, cara, o Luan Cândido dispensa apresentações, quando estava no Bragantino, um baita no lateral esquerdo, gosto muito do Luan e acho que ele vai render também, acho que ele vai encaixar e vai dar muito certo nesse time do Vitória. Então, para mim, assim, são as duas melhores contratações até o momento, como eu disse, é começo de temporada ainda, muita coisa para acontecer. Talvez esse vídeo envelheça mal, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer. Tem muito jogador para chegar ainda. Acredito que a gente ainda tenha contratações interessantes chegando nos clubes. Mas até o momento, para mim, essas foram as que melhor se adaptaram. Deixa no comentário qual a sua opinião, o que você acha. Quem para você, até o momento, foi a melhor do seu time? Se você não concorda com o que eu falei, se você concorda, deixa o like, tamo junto, é importante, me ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. É nóis, até a próxima.